Olá, sejam bem-vindos ao canal. Como eu sei que vocês gostaram dos outros vídeos apresentando a turma da 60 aqui em Medicina da Unesp, hoje eu trouxe dois novos amigos da minha turma, que é a Marcela e o Victor, para falar com vocês um pouquinho sobre como foi a experiência deles como vestibulando, por que eles decidiram trocar de carreira, os dois trocaram de carreira, decidiram vir para medicina, como foi esse processo e o que eles aconselham vocês fazerem para correr atrás desse sonho. Então, quem quer começar? Eu posso começar? Pode começar, então. Eu sou o Victor, igual a Claudinha apresentou aqui, eu tenho 31 anos e eu já fiz alguns cursos aí de graduação. Legal. E eu não... Começa de novo, né? Lá, corre. Tem que falar mais alto. Sim, é melhor. Já fiz alguns cursos de graduação e eu não concluí nenhum deles. Eu fiz engenharia da computação e fiz estatística. Daí eu atuei um pouco na área, né? Apesar de não ter concluído, eu trabalhei como analista de dados aí durante vários anos, trabalhei como programador, professor de informática, motoboy, já fiz um monte de coisa já. E daí, em certo momento, decidi tentar mudar de carreira e prestar medicina aqui para a Unesp. E como foi esse processo? O processo todo, assim, foi complicado, né? Que depois de certa idade, aí você não tem tanto o apoio da família. Tipo, se falar para a família assim, não, agora eu vou estudar pro vestibular de novo, vão falar assim, tá ficando maluco, né? Ficou doido aí agora. Mas conforme eles vão vendo assim que você tá se dedicando, que você tem um objetivo ali, eles voltam a te apoiar depois, né? Complicado também foi questão financeira, porque depois de certa idade ali você já tem aí sua independência, assim, né? Você já precisa lidar com tudo sozinho. Eu morava sozinho, no caso, e tive que voltar a morar com a minha família, né? Então, para poder prestar o vestibular, então foi meio que um negócio estranho para eles, assim, ué, que do nada você tá voltando a morar aqui, né? E todo o processo aí eu acho que é mais complicado do que a primeira vez que você presta nesse quesito financeiro, como é que eu vou fazer, como é que eu vou tocar minha vida, né? Quantas chances eu vou ter e tudo mais. Mas, por outro lado, em questão assim, de você saber lidar com o vestibular mesmo, saber lidar com estudo, se conhecer e tal, é muito mais tranquilo. Eu fiquei bem menos ansioso do que eu fiquei na época lá dos primeiros vestibulares aí, tem que falar quantos anos atrás? Alguns anos atrás. Alguns anos atrás, lá do meu primeiro vestibular. E lidei com muito mais tranquilidade, assim. Então, tem seus altos e baixos. E você, Marcela? Conta um pouquinho. Então, eu sou a Marcela, eu também passei pelo mesmo processo, né? Eu já sou formada em veterinária. E eu resolvi também largar tudo, assim, depois de um tempo. Atuando, trabalhando, fiquei pulando em várias áreas da minha profissão e não estava satisfeita, então resolvi largar tudo assim e prestar medicina. Como o Victor falou, foi meio parecido. Eu também morava sozinha, também já tinha minha independência financeira, trabalhava, tive que voltar para casa dos meus pais, eles me deram um apoio, então assim, eu não precisei continuar trabalhando no ritmo que eu trabalhava para conseguir estudar. Eu tive a sorte de conseguir fazer um planejamento sem depender de um trabalho, né? E como eu já tinha trabalhado antes, eu fiz toda uma organização financeira para conseguir pagar cursinho, essas coisas. Aí já vai falando como é que eu fiz? Pode falar. Então, e aí comigo foi isso. Então eu saí do meu emprego, trabalhei em janeiro, em fevereiro eu tava no cursinho. Eu fiz um ano de cursinho presencial, só que foi bem na época que veio a pandemia. Então foi alguns meses só. E achei isso fundamental para conhecer os professores do cursinho, para eu saber quais professores eu iria seguir numa matéria online, reforçar, assim. Então, o meu começo foi desse jeito. Tá. Eu esqueci. É que tem uma pergunta que eu tinha que fazer pra vocês que eu tava pensando e eu não lembro qual que é, tô tentando pensar. Se você tivesse o roteirinho igual a Marcela mostra o roteiro pra ele. Vai ter que dar aquele erro de gravação, sabe? Que fica em cinza. Sim, fica em cinza. Tenta lembrar.
Mas não, eu vou lembrar até eu terminar. E como foi o processo de estudo? Quando antes vocês ficaram estudando? Como vocês estudaram? Cursinho presencial, online, resumos, simulados? Eu comecei mais ou menos em abril, assim. Eu acho de 2021? 2021, Eu comecei mais ou menos em abril, se for ver o total, eu fiquei mais ou menos uns 8 meses estudando, assim. Mas, assim, bom falar que sempre o conhecimento é cumulativo, né? Então, o pessoal fala assim, pô, como é que você conseguiu, tipo, você não estudou tanto para passar, mas eu estudei já dos outros vestibulares, já estudei lá dos cursos que eu fiz e tudo mais, então não é que assim foi um período curto, assim, na verdade foi mais direcionado, foi assim, agora eu sei exatamente o que eu consigo, quais matérias eu consigo lidar e tal, não, então eu sei um pouco de matemática, sei um pouco de história, não sei o que está muito ruim, vou estudar ciências da natureza, então foquei boa parte do meu estudo em ciências da natureza, que era o que eu não sabia nada, assim, eu não sabia o que era aldeído, né? Eu estava, tipo, aprendendo coisa muito básica de química, assim, eu falei, nossa, cada dia era uma descoberta, assim, eu falava, nossa, então era isso aqui que a professora do ensino médio falava lá, né? Aí, acho que foi basicamente isso, assim, aproveitar tudo que eu já aprendi antes, né, de outros vestibulares que eu já falhei também, vestibulares que eu não passei, nada é perdido, mesmo que você entre ali e estude bastante e tal, e no final você não consiga passar nesse momento, você pode ter certeza que esse aprendizado seu aí você vai conseguir usar no futuro. Sim, eu concordo. Eu acho que cada prova que a gente faz, a gente leva alguma coisa de experiência, principalmente os nossos erros. Então, eu sei que é difícil quando a pessoa está no processo usar o erro como uma ferramenta para você aprender e para você ter um sucesso no futuro, porque a gente tende a enxergar o nosso erro como fracasso e não como um degrau para o aprendizado. Então, essa mentalidade é importante que mude, assim, e você aceitar que você errou, que você perdeu, porque eu também fiz muitos vestibulares, ao contrário do Vitor, né? Eu fiz 2 anos, eu estudei 2 anos, então cada prova me ensinou alguma coisa, então tenta levar isso como uma ferramenta para vocês conseguirem ter um futuro e ter um sucesso no futuro, assim, então, porque ele vem, é só questão de tempo. Na minha concepção, o vestibular, ele é uma fila. Se você não sair dessa fila, alguma hora você vai ser chamado, alguma hora você vai passar. O importante é não desistir, se esse for o seu objetivo. No meu caso, eu estudei 2 anos e eu simplesmente não lembrava absolutamente nada, de nada, de nada. Pra mim, foi começar do começo, como se eu estivesse fazendo todo o meu ensino médio de novo. A única coisa que eu tinha, que eu sabia era biologia, aquela questão da parte de fisiologia humana, biologia humana, os tecidos, essas coisas, porque no vestibular é bem básico e no curso de veterinário de medicina é bem mais aprofundado. Então isso eu tinha uma base boa, foi uma das coisas que eu realmente não estudei. Tirando isso, eu tive que começar do zero e estudar tudo. Tudo. Então, assim, pra mim, o meu primeiro ano de cursinho foi manejar a teoria com os exercícios. E eu não consegui fazer isso muito bem, porque era muita coisa que eu tinha que aprender, eu tinha que estudar muita teoria, porque eu não conseguia fazer exercício. Já no meu segundo ano, eu foquei em fazer prova e fazer exercício. Então, acho que isso foi fundamental para minha aprovação também. E esse aprendizado foi bem mais longo do que o do Vitor. Demorou bastante. Uma coisa que a Marcela falou é essencial, né? Você fazer exercício. Deixa que tá todo mundo cansado de ouvir que tem que fazer exercício, tem que fazer simulado, não sei o quê. Mas é um negócio que, assim, sem ele você não consegue avançar muito. Você pode aprender muito bem a teoria, mas você fazer a lógica de uma questão, assim, sem treinar bastante, resolvê-las, assim, é muito difícil de conseguir. Uma coisa que me ajudou bastante também foi fazer flashcards. Aí, a Cláudia está falando aí que ela é entusiasta também da turma do flashcard. Eu sempre recomendo flashcard. O flashcard era assim, o meu caderno, era a minha revisão, era tudo que eu usava. No caso lá eu usava um aplicativo lá que chama Anki e eu fazia lá o cadastro nos flashcards, lá colocava lá as questões e todo dia assim, religiosamente, lá de domingo a domingo, lá acordava de manhã, mesmo que fosse um dia que eu não ia estudar, por exemplo, no domingo, eu ia lá e fazia os flashcards lá, pelo menos 1 hora, que eram aqueles que eu tinha programado para o dia. E ajuda demais, assim, você
ter esse treinamento para você resgatar na memória essas coisas de teoria assim que muitas vezes são muito complicadas aí, às vezes até um pouquinho de decoreba. Por exemplo, vitamina, assim. Tem coisa de vitamina que eu não esqueci até hoje, assim. Vitamina A, retinol, tem na cenoura. Você vai ficar assim para sempre porque você foi treinando, lembrar dessas coisas aí ao longo do ano. Viria uma enciclopédia de vitamina. Mas você usa esse método até hoje, né? Para estudar aqui na Faculdade de Medicina também. O tempo todo tá construindo os flashcards dele, na parte de anatomia, de todas as matérias, na verdade. E vocês estudaram focado na Unesp? Vocês queriam Unesp ou Unesp foi uma coisa assim? Bom, não, então, gente, eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. Primeiro, igual o Vitor falou, eu me dei muito bem com o método de flashcards. Isso não funcionou muito pra mim. Então, eu acho que o importante é vocês começarem a ver como vocês estudam e o que funciona para o cérebro de vocês. Pra mim é essencial entender tudo. Eu preciso entender tudo pra eu conseguir lembrar. Mesmo que eu consiga decorar pela repetição, pra ficar mesmo gravado, eu conseguir aplicar isso numa prova, eu preciso entender. Então, pra mim, esse método não foi tão bom. Eu usava, às vezes, post-its, assim, que é um pouco de repetição, que você vai lendo, vendo, e o esquema de cor ajuda. Eu tenho uma memória visual boa, então isso pra mim foi muito bom. Mas, realmente, pra mim, como funcionou foi exercício, assim. Como que a gente estudou, né? Ou se foi focado na Unesp, é isso? Se vocês... Porque, assim, nos outros vídeos o pessoal falou assim, não, eu não focava na Unesp e acabou sendo Unesp, entendeu? Até agora eu não achei ninguém que focou na Unesp. Então, eu não foquei também na Unesp. Foca, gente, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e tipo, meu objetivo era passar no UFMG. E eu comecei focada no Enem. Então, isso é uma das coisas que eu falo. Saiba qual vestibular você tem prioridade e conheça a banca e a prova. Isso é fundamental. Você precisa saber a sua prova de cabo a rabo, como que é cobrado, qual é a tendência de ser cobrado nessa prova. Então, no meu caso, foi o Enem. E como eu fiz 2 anos de cursinho, eu esgotei as provas antigas do Enem no primeiro ano. Então, eu precisava começar a estudar utilizando outras provas de outras bancas parecidas. Então, isso também é importante, saber como que a prova é feita e quais vestibulares são parecidos. Então, por exemplo, eu comecei a fazer as provas da Unicamp e da Unesp. A Unesp ela é um pouco diferente do Enem, só que ela tem muita questão de português, linguagens e humanas, que era a minha dificuldade. Eu sou uma pessoa muito prática, então eu consegui aprender muito bem química, física e biologia, matemática também. E a parte de humanas deixava a desejar. Então eu peguei essas provas com o objetivo de estudar para alavancar mesmo a minha nota do Enem. Então, olha só, às vezes um método de estudo pode te trazer um resultado futuro, que foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei muito bem nas provas da Unesp. Falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou prestar a Unesp também, quem sabe eu consigo ir, porque eu vi que meus resultados das provas antigas iam muito bem. Então, foi assim que eu conheci a Unesp, comecei a fazer o vestibular da Unesp, fiz também a FAMERP, que é da mesma banca da Unesp, que eu conheci porque eu fui conhecer a banca. Então, assim, procurem, estudem a banca, estuda quem faz o vestibular e procura saber outros vestibulares parecidos, nem que sejam de particulares ou de outras faculdades, que às vezes não é o foco, mas para você treinar, porque fazer prova não tem nada igual fazer prova da banca. Então, foi assim que eu comecei a conhecer a Unesp e resolvi prestar aqui. Igual a Marcela falou, a banca da Unesp ela é ótima para estudar, ela tem questões aí que são difíceis, mas elas são muito bem elaboradas e tal. Deem uma pesquisada lá, vocês vão gostar de ver essas questões. Inclusive aqui no estado de São Paulo é popular, porque tem muito concurso que essa banca faz e tudo mais, né? O que mais que eu posso falar? Agora esqueci o que eu ia falar. Você escolheu a Unesp também? É isso, né? Então, no meu caso, eu estava dividido, né? Eu prestei pensando em 2 coisas, né? Na verdade, eu prestei a FUVEST para a USP de Pinheiros, prestei a Unesp, e a Unesp aqui do único campus que tem de medicina, que é aqui de Botucatu, e prestei para a Unicamp, e além do Enem, né? Mas eu estava entre a USP Pinheiros e a Unesp aqui de Botucatu. Então, pro meu caso, que assim, por assim, eu não contar com auxílios financeiros aí e tal, eu imaginei que ia ser muito mais difícil viver lá, ter uma vida em Campinas ou ter uma vida em São Paulo e tal. Então, eu estava pensando mais aqui na Unesp. Se eu passasse só lá, eu ia dar um jeito de me virar, tal, ninguém ia reclamar de passar em outra faculdade.
Mas eu tava com foco mais aqui, além de que eu moro muito perto aqui. A minha cidade, eu sou de Tatuí, que é assim, sei lá, uns 80 quilômetros daqui, mais ou menos. Pertinho. Então é pertinho, fico perto da minha família e tudo mais. Por ser interior aqui, o custo de vida é bem menor, então a gente também aqui é bem amparado com bolsa e tal, tem alojamento e tudo mais, então que foi era assim, divididamente assim, minha primeira opção entre aqui ou a USP lá, eu iria dar um jeito de me virar lá. Eu lembrei minha pergunta. Assim, nesse tempo que vocês estudaram, né, que foi o ano passado, antes de passar, vocês sentiam que vocês tinham chance de passar ou parece que ainda era uma coisa que estava muito longe, medicina ainda talvez chegasse, mas ou vocês já tinham certeza, não, esse ano vai dar certo? Pode falar? Olha, eu não tinha certeza não, pra ser sincero. Até a primeira prova lá que foi, eu acho que foi da própria Unesp, né? Foi a primeira, foi a Unesp. Entre as dos vestibulares paulistas aí. Sim. Aí na primeira eu fui bem, assim, daí eu falei, putz, eu acho que dá. Então, daí me deu mais confiança, assim. Aí depois acho que eu fiz a prova da Unicamp, eu fui bem mal, eu nem passei pra segunda fase. Aí já voltou ao normal, assim, ficou meio no meio termo, assim. Mas, assim, eu tava tão focado no estudo, assim, e também, na época, eu senti que eu tava tão gostando de aprender esses assuntos aí de ciência da natureza que eu achei que, assim, mesmo que eu não tivesse passado, não ia ser um negócio perdido, assim. Ia ser muito tempo investido, assim, um plano que não deu certo, mas eu ia falar assim, não, eu acho que eu precisava disso para aprender pra minha vida, assim, porque realmente é gostoso aprender ciência da natureza. Ou, sei lá, pelo menos eu tô achando isso que eu encontrei um curso que eu gostei. Bom, comigo, assim, era bem cíclico. Às vezes eu tava indo bem nas provas, eu falava, não, esse ano eu vou conseguir passar, vai dar tudo certo. Aí às vezes eu ia mal e eu pensava, nossa, puta que pariu. Então, não vai dar esse ano. E agora eu perdi tempo da minha vida, a gente tá numa fase que não pode mais perder tempo, eu ficava pensando nisso, né? Porque eu falava, nossa, eu vou ficando mais velha cada ano, vai ficando mais difícil, então eu ficava muito ansiosa. Então, assim, entendam que isso é normal, esse tipo de pensamento. Ele vai variar ao longo do ano. É uma trajetória muito longa. Falo que o vestibular, ele é uma maratona. Então, você tem que saber sofrer. Você tem que saber lidar com a sua ansiedade, você tem que saber lidar quando você vai mal. E aos poucos você vai aprendendo. O que eu usei para me ajudar esse ano, que foi diferente do outro ano que eu não passei, foi ampliar meus horizontes. Igual eu falei, comecei a fazer as provas paulistas porque eu vi que eu tinha capacidade de resolver as provas e eu só vi fazendo as provas, então façam provas. Então, assim, e eu pensei que eu não poderia colocar todas as minhas fichas em uma prova só, porque às vezes você acorda com dor de cabeça no dia, às vezes você não vai tão bem, às vezes você não tá legal, às vezes você pega um trânsito e fica ansioso. Então, tipo assim, eu pensava, quanto mais provas eu fizer, maior a chance de eu conseguir passar. Por outro lado, eu acho que é muito difícil você sair fazendo todas as provas. Eu não recomendo isso. Então, o que eu fiz? Eu pesei as minhas escolhas e escolhi um número X de provas para fazer. Então, como eu comecei cedo a fazer prova, então, tipo assim, a gente tá em junho. Em junho eu já estava fazendo prova semanalmente. Como eu comecei a fazer prova cedo, eu já tinha decidido que eu ia fazer a Unesp, que eu ia fazer a Unicamp e que eu ia fazer o Enem, que são as 3 provas que eu considero um pouco mais parecidas. E eu achava a USP muito fora, assim, da minha capacidade, eu não achava que eu fosse bem. E aí, como eu peguei o calendário das provas, eu vi que ela estava muito perto da segunda fase da Unesp e ela estava perto da FAMERP, que era uma prova que eu estava treinando para fazer o Enem. Então eu resolvi que eu ia fazer tudo na mesma semana, que eu pensei, qualquer coisa eu treino, né? Em vez de estar fazendo prova em casa, eu estou fazendo prova no vestibular. Então eu não fui com a cabeça de que eu precisava acertar tudo naquela prova. Eu fui com a cabeça de que cada prova é um aprendizado e que você tem várias chances de fazer. Então eu escolhi essas provas, não saí fazendo prova doidada, foram poucas, mas foram certeiras, assim, que eu considero. Então, eu fiz a Unicamp, eu fiz a USP, fiz a Unesp, FAMERP e o Enem. A primeira prova, como o Vitor falou, foi a Unesp. E aí, eu nem corrigi a Unesp. Eu simplesmente peguei, guardei e fui fazer a Unicamp. E aí, na Unicamp, eu corrigi porque eu tinha um objetivo assim, maior e eu vi que eu tinha ido muito bem. Então, isso me ajudou. Se você é uma pessoa que, com resultado, vai te estimular ou desestimular, eu recomendo você não corrigir.
Se você é uma pessoa que sabe lidar com isso, tipo, não, eu preciso ver o meu resultado, corrija a prova. Por exemplo, na Unesp, eu não queria corrigir, eu tinha uma sensação boa, mas eu não queria corrigir porque é o vestibular mais concorrido do país. Falei assim, vou deixar no cantinho. Na Unicamp eu corrigi porque era uma prova que eu estava usando mais como treino do que como objetivo final mesmo. Então eu corrigi com esse intuito, pra ver o que eu poderia melhorar nessa semaninha aí que tinha pré-ENEM. Eram 2 semanas, né? Se não me engano, antes do ENEM. Então assim, foi mais um treino. Então assim, saiba com qual mentalidade você vai fazer a prova. Eu acho que isso é importante. As pessoas que estão mais na nossa idade têm uma maturidade melhor pra isso, eu acho. Talvez para entender um pouco melhor, pelo menos para mim isso foi diferente. E também por ser o segundo ano, sabe? Então, tipo, às vezes tudo que eu aprendi no primeiro ano que eu fracassei, eu usei pra tentar melhorar esse ano. Então, assim, não sei se eu tô falando demais, mas enfim, a minha estratégia foi essa. É muito bom. É porque você falando isso, eu lembrei que eu saí com uma sensação lixo da Unesp. Falei, fudeu, errei tudo. Mas aí eu não queria corrigir, mas eu não aguento não corrigir. E era antes do ENEM, né? Uma semana do ENEM. Aí eu corrigi. Tipo, com o coração disparando naquele momento. E aí eu não acreditei. Tipo, eu fiquei muito... Isso me motivou muito pra primeiro dia do ENEM. E eu fui melhor no primeiro dia do ENEM do que eu fui na Unesp. Então, ajudou, mas é um risco que a gente tem que assumir. Sim, é um risco. E tipo, no meu caso, eu sou da ampla concorrência. Então, eu ficava com aquela sensação, cada erro é fatal. Então eu ficava com isso, tipo, nossa, cada erro é fatal. Eu fiz 84 na primeira fase da Unesp. Da Unesp, foi 84. Então, só que eu não sabia, né? E na Unicamp eu corrigi e eu falei assim, nossa, eu acho que vai dar. Agora eu não me recordo se foram 80 ou 90 questões. Eu não fiz da Unicamp, 72? 72, Acho que eu fiz 64, alguma coisa Nossa, assim. não, Aí eu falei assim, acho que vai dar, mas tipo, na verdade eu não queria o Unicamp, eu queria estudar bem pro ENEM, entendeu? Porque o meu primeiro dia do ENEM era o que ia me diferenciar da aprovação, porque eu conhecia que era o meu ponto fraco. Então eu corrigi a Unicamp na intenção de não saber se eu fui bem ou mal, mas saber utilizar meus erros da Unicamp pra melhorar no ENEM. Então assim, foi com esse objetivo que eu corrigi. E aí eu fui... fiz o ENEM e não foi uma prova muito boa. E quando eu fiz o ENEM e eu vi que a minha prova não foi tão boa, não é que ela não foi boa, ela foi uma prova boa, mas ela não foi talvez o suficiente pra você passar direto, assim, na ampla concorrência. Então eu ficava com, nas faculdades que eu queria, então eu ficava com isso na cabeça. O que me consolou foi, nossa, mas eu já fiz outras provas, sabe? Então tem outras ainda pra eu fazer, não vou ficar tão desesperada ainda. Eu tentava utilizar isso pra você seguir nesse sprint final aí da maratona, que o importante era você descansar e fazer a prova bem. Então era isso que eu fazia. Eu revisava, pegava a prova, tipo, da Unicamp, via o que eu errei, tentava corrigir esses pontos fracos pra melhorar no ENEM. Aí eu saí do ENEM, eu também não corrigi o ENEM, porque era a prova que eu queria, e fui fazer depois as paulistas, né, porque... aí eu descobri que eu passei pra segunda fase da Unesp, aí eu fui corrigir a prova da Unesp. Você viajava pra fazer as provas? Eu viajava. Aí eu pensava isso também, gente, eu fui viajar, porque eu pensava, qualquer coisa, pelo menos eu viajei, sabe? Fui pra São Paulo e já tem um lugar legal. Então, assim, eu tentava não deixar minha ansiedade me controlar, porque é difícil você largar tudo e depender de uma prova, sabe? Então, foi um pouco isso, assim. O que mais? Posso falar mais? Você tem mais coisa pra falar? Posso. Então, aí na segunda fase, que foi da Unesp, que eu descobri que eu passei, eu só tinha um mês para estudar para a segunda fase, porque o meu foco não foi a Unesp. Então eu falava, como que eu vou pegar em pouco tempo e fazer a minha estratégia para ter uma possibilidade de passar? O que eu recomendo é, faça a prova antiga, pega a prova antiga e baseie o seu estudo por lá. Então eu peguei a prova do ano passado, eu só fiz 2 provas antes, eu fiz a de 2021 e a de 2020. Fiz as provas, vi que eu errei, pegava e reforçava no que eu errei, nos erros, né? E na redação. A redação também é muito importante. Quem foca nas paulistas tem um estilo de redação diferente que eu não sabia fazer, porque eu nunca tinha passado por uma segunda fase da paulista. Então, eu procurei uma corretora, uma monitora mesmo de redação, e ela me deu algumas aulas particulares sobre redação para eu conseguir fazer. Então, o foco é redação e na revisão final nos erros, assim. E você só tem um mês, então você não pode querer fazer tudo. É focar no que é mais importante. Na linha de correções ainda, para mim foi importante corrigir os erros lá. Eu tinha lá
planilhazinha lá que eu colocava todos os meus erros em prova e ficava guardando, assim, fiz um simulado, errei tantos, assim, não precisava nem ser naquele momento lá, de quando eu estivesse estudando aquilo e tal, mas eu sempre guardava os erros, corrigia a prova, guardava todos os erros lá, e chegando próximo dos vestibulares lá, eu peguei e fui resolvendo todos esses erros ali, isso me ajudou bastante. De métodos de estudo, eu estudei em casa, né? E eu usei dois métodos ali. Eu assinei um cursinho online de... pode fazer propaganda? Pode fazer propaganda. Eu falo que é muito bom, me ajudou bastante aí, é o cursinho do Ferreto. Muita gente ensina aí. Me ajudou demais esse cursinho, assim, tem coisa assim que eu fui alfabetizado em ciência da natureza por causa desse cursinho. Lá tem um banco de questões, também ajuda bastante, é bem legal. E outra coisa foi a redação, né? Redação era um ponto fraco meu, até hoje ainda. Não sei como eles deram aquela nota lá, mas eu também não vou reclamar. Mas redação era um ponto fraco meu, eu tinha muita dificuldade em fazer redação. E eu assinei uma plataforma de correção, então eu ia lá assim e fazia uma redação, escaneava e mandava para eles lá, eles entregavam de volta lá uma correção para você, que às vezes assim, alguma discrepância e tal, mas nada que interfira no trabalho da galera lá, tipo, beleza, pelo menos eu tenho um parâmetro, assim, a ideia não é você ter uma correção do nível que vai ser a FUVEST, o Enem, ou mega detalhado ou tal, é só para você ter um parâmetro, para você entender bem onde é que você está na redação. E esses dois temas aí são bem baratos, então você consegue assinar isso daí por um preço acessível. E vou só complementar o que o Vitor falou, isso é muito importante, porque eu também buscava um pouco isso, tipo, custo-benefício, né? Até que ponto vale a pena você gastar muito dinheiro num cursinho online ou presencial, não sei, vai depender aí da sua prioridade, ou vale a pena você assinar essas plataformas, né? Eu acho que vale muito a pena assinar as plataformas. No meu caso, como eu cheguei a fazer 2 meses de cursinho presencial antes da pandemia, né, antes de fechar tudo, eu conheci os professores do meu cursinho e eu fiz um cursinho muito bom. Pode falar? Eu fiz o Bernoulli. O Bernoulli é bom? Eu fiz o Bernoulli. Eu usava as questões pirateadas. Os simulados são muito bons, vale muito a pena. Então, como eu fiz esses 2 meses de cursinho, eu conheci os professores e eu tive afinidade com alguns. Então, por exemplo, eu sabia qual professor de física eu gostaria de trabalhar, qual de química, qual de matemática, e a partir daí eu assinei as matérias isoladas. Fica a dica, eles têm essas matérias isoladas, inclusive muitos estão abrindo agora cursos intensivos, se vocês quiserem, pode me mandar um direct no Instagram, que a Cláudia vai colocar o meu arroba aí. Vou colocar, pode falar o arroba também. Marcela P. Mafra, ela vai colocar aí embaixo e vocês podem me chamar no direct que eu ajudo, dou todas as dicas, explico tudo. Estou super disponível porque eu sei que muita gente me ajudou muito nessa caminhada também. Como o Vitor falou, eu também fiz isso que ele fez. Eu guardei todos os meus simulados, todos os meus erros. Todos. E eu classificava eles. Era um erro por falta de atenção, era um erro porque eu não sabia a matéria, era erro porque eu confundia a matéria, ou era um erro porque eu realmente, tipo assim, eu falava, nossa, eu não ia saber fazer essa questão nunca. Então eu fui classificando os erros e fui selecionando algumas questões-chave, que eu chamo de questões de revisão. Algumas questões, tipo, sabe aquela questão que às vezes pega todo o conteúdo de óptica que você precisa, porque ela é muito difícil, então ela é muito longa? Eu selecionava essas questões e colocava pra minha revisão. Eu fazia a revisão de óptica com base nas questões. Então eu selecionava, tipo, 5 questões, revisão de óptica, 5 questões, revisão de eletrodinâmica. Por exemplo, eu ia fazendo assim, com questões boas, que te faz lembrar o conceito, faz te lembrar as fórmulas e ao mesmo tempo tem uma aplicabilidade, você não fica só lá lendo um resumo, sabe? Então isso te ajuda a ter um estudo mais ativo. Então eu fiz isso com ele também. Como se fosse um caderno de erros mesmo. Eu fazia um raio-x, que eu chamo. Raio-x da prova, raio-x do simulado, e eu corrigia todos. Então, meu método de estudo foi assim. Aí, nesse ano, eu peguei, então, as matérias isoladas, e eu fiz matemática, química e física, só. Biologia eu estudei com base no material. Outra dica. Tem um material base. Tipo assim, você escolhe um material de algum cursinho ou de algum professor que você confia ou que você às vezes não conhece, que é alguma indicação que eu também posso dar, e siga esse material. Não fica querendo pegar 100 mil materiais diferentes, vai pulando de um pro outro, começa uma plataforma, depois troca. Não. Escolhe um e confia nesse material e vai até o final.
eu digo, tipo, não muda, vai seguir nesse cronograma dessa pessoa ou desse cursinho, né? Porque senão você vai perder o seu foco. Então, tem um material base, e eu fazia isso. Vamos supor, biologia lá. Eu tinha um material base, vou chutar, não lembro. Eu tinha 30 capítulos para estudar ao longo do ano. Então, eu ia e fazia meu cronograma sozinha e colocava os 30 capítulos. Até tal data eu tinha que terminar esses capítulos. Era uma semana, 2 semanas, isso aí vai variar de acordo com a sua programação. Eu fazia desse jeito. E aí, as plataformas que eu assinei, eu segui o cronograma das plataformas à risca, assim, tentava não deixar acumular. E humanas, eu estudei sozinha. Eu peguei esse material que eu confiava do cursinho, que no meu caso era o Bernoulli, e eu estudei sozinha, lendo. Eu lia, eu fiz uma coisa que eu chamo de maratona. Entendi. Maratona de humanas, que eu fiz desse jeito. Eu peguei e separei 2 semanas no começo. Na verdade, no meu caso foi em abril, porque o outro foi atrasado, né? Então eu comecei a voltar a estudar em abril, eu acho. Eu peguei 2 semanas e só estudei humanas. História, geografia, filosofia, sociologia. Português, que é a literatura e tal. 15 dias. 15 dias cronometrados. 15 dias. O que eu não conseguisse dar conta, eu não ia estudar. Ficou ali 15 dias. A partir desses 15 dias, eu só estudei isso. De manhã, de tarde, de noite. Só humanas. Eu consegui esgotar a matéria. Ficou faltando 1 ou 2 coisas assim. E a partir daí, eu só fiz questão. Eu não voltei mais no material teórico. Então, isso eu recomendo muito. A partir das questões, você consegue, às vezes, fazer uma revisão. Vamos supor, você fez um simulado. Aí você errou 5 questões de humanos. Você pega essas 5 e você vai estudar o erro e vai ver no conceito o que você errou. Se você precisar, você pega esse trecho dessa matéria e revisa. Não vai ver tudo de novo. Então, eu fiz isso e pra mim foi uma estratégia muito boa, porque abriu também espaço para eu conseguir focar no que eu considero que é mais importante pro Enem, que era a matemática. Então foi assim que eu fiz. Eu adorei. Você tem mais alguma coisa pra falar pra gente? Eu acho que... comentar que eu fiz maratona também. Você fez maratona de humanas? Gente, muita gente tá fazendo maratona de humanas. Eu não fiz, então eu não me argumento. E que assim, qualquer coisa o pessoal pode mandar também direct aí, pode colocar... Não sei se eu lembro qual que é o meu arroba, acho que é Victor Doan. Eu coloco aqui embaixo também. Tá aqui embaixo. E que assim, é uma mudança difícil, né? Muito difícil. É difícil a gente falar assim, olha, eu tinha essa atividade que eu fazia já e minha carreira vai ser assim e tal, e eu vou dar essa volta de 180 graus e mudar tudo. Sem saber se vai dar certo. Sem saber se vai dar certo. Sem segurança é difícil. Mas assim, que pra mim pelo menos vale muito a pena. Eu acho que eu tô muito feliz aqui nesse curso daqui de Botucatu, o pessoal é maravilhoso aqui. Eu não me arrependo nem um pouco de ter tentado entrar nesse desafio aí de mudar de carreira assim, meio tardiamente, assim. Nunca é tarde. Gente, vem pra Unesp, que é muito bom. Botucatu, assim, por ser interior, as pessoas às vezes desistem de vir. Então a lista roda. Então se você acha que você não consegue, faz a prova, tenta, porque você nunca sabe o que pode acontecer. Olha comigo, foi desse jeito. Sobre o final, assim, a gente tá em junho, então eu acho que ainda dá tempo. O que eu falo, tipo, como uma dica final, assim, separa tempo pra fazer questão mesmo no pré-prova. Tipo assim, separa, com a data da sua primeira prova, tira 1 mês, só faz prova. Não, o que não deu tempo de estudar, deu tempo, o que não deu tempo, não deu. Sim. Faz prova antiga e corrige os erros. Eu fazia assim, eu fazia uma prova por dia. Uma prova por dia. Então eu fazia segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira eu não fazia prova, porque eu pegava e focava nas correções. Se eu tinha pouca coisa pra corrigir, eu focava na redação. E no sábado eu fazia um simulado. Mas aí era um simulado mesmo. É tipo assim, você faz a prova com o tempo corrido da prova. Durante as provas antigas ao longo da semana eu fracionava. Tipo, às vezes eu dividia a prova no meio, fazia de manhã 45 questões, 45 à tarde, corrigia. Às vezes, se eu tava muito cansada, eu fazia bloquinhos de 15, ia 15 questões, tirava um intervalo, 15 questões. Mas eu só fazia questão e redação. Então, assim, não tenta ficar com muita coisa de teoria na cabeça. Mas eu não estudei tal capítulo. Não deu tempo de eu ver botânica. Eu fiz as provas sem estudar botânica, sabe? Então, tipo assim, dá pra você passar.
Então, Eu se também não deu estudei tempo, botânica. se não deu tempo, esquece. Vai fazer exercício. Se você aprende com o exercício, porque às vezes tem umas questões chaves de botânica, por exemplo, que eles sempre cobram. Você vai descobrir quando você errar. E você vai aprender e você não vai esquecer isso mais. Então, revisem. Um mês antes das provas, esquece matéria, vai fazer revisão, vai estudar, vai pegar alguém pra, às vezes, corrigir sua redação, sua prova, igual o Vitor falou, uma plataforma, alguma coisa que você confia, pra você chegar treinado, gente. Porque mais do que saber, você precisa saber fazer prova. Então, você precisa saber aguentar 5 horas de prova, você precisa chegar bem no final da sua prova, conseguindo ler o enunciado e entendendo o que ela tá falando. Isso tudo é resistência, é treino. Você só vai conseguir fazer fazendo. Então, faz todo dia. É isso. Acho que é isso. Quer que a gente fale um pouco daqui, da Unesp? Acho que Ficar muito grande. a gente deixa Então no tá. próximo vídeo. Faz parte 2. Vai de 2, bem A gente isso. curtem muito aí, entendeu? Chama a gente de volta. Sim, A fala, gente deixa vai- nos comentários aí se A vocês gente querem quer ver, participar mais do... saber mais da vida Da nossa vida, da vida né? do Marcelo. Ver como que ele se mantém na faculdade, o que eles estão achando de Botucatu, como tá sendo fazer a medicina, né? Já falaram bastante aqui com muitas dicas muito valiosas. Nossa, realmente muito legal. Porque eu passo a minha experiência aqui, mas trazer a experiência de outras pessoas, algumas coisas a gente vê que funciona pra todo mundo, outras coisas é bom variar, então testem, né? É sempre bom. Você viu alguém falou ali e você tem tempo pra testar? Testa aquilo, faz, tenta, vê se funciona pra você, porque às vezes pode ser o diferencial que vai te aprovar esse ano, né? Que a gente nunca espera. E principalmente agora no meio do ano a gente tá falando muito sobre essa ansiedade, esse medo que bate, parece que nunca vai dar certo, mas ninguém sabe que vai dar certo até dar certo. Né? Sem Então, dúvida. sempre você tá falando, não vai dar, que nem a Marcela falou, é uma montanha-russa de emoções, né? Quando dá certo, vale a pena. Sim, apaga tudo. Continuem, tudo. que vai dar certo pra vocês também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu com certeza gostei, adorei a presença da Marcela e do Vitor aqui. Se vocês gostarem, deixa o like, deixa nos comentários, se inscreve no canal e fala se vocês querem ver mais eles aqui, saber mais sobre a história dos dois, saber mais como que eles fizeram nessa trajetória e como tá sendo agora também, tá? Porque quer conhecer a Unesp, quer conhecer Botucatu, deixa aí pra gente saber, tá bom? Acho que era isso, né? É isso, obrigada pelo convite. Imagina. Adorei. Claudinha. Curte aí pra Claudinha chamar pra gente de novo. É Dá verdade. o like, deixa o like. Pra É conversar. É isso. Então, até o próximo vídeo. Tchau.